Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna. Esta é uma leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com tradução livre do site prabhupadabooks.com. Capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Verso 40. Adharma bhivavat Krishna pradushyanti kulastriyaha strishu dushta suvarshneya jayate varna sankaraha. Tradução. Quando a irreligião é proeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se corrompem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, advém progenie indesejada. Repetição do verso. Quando a irreligião é proeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se corrompem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, advém progenie indesejada. Significado de Srila Prabhupada. Boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso espiritual na vida. Os princípios da religião Varnashrama eram assim designados de tal forma que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso espiritual geral do Estado e da comunidade. Tal população depende da castidade e fidelidade de sua classe feminina. Assim como as crianças são muito propensas a serem desencaminhadas, as mulheres são similarmente muito propensas à degradação. Por isso, tanto as crianças quanto as mulheres precisam da proteção dos membros mais velhos da família. Por serem ocupadas em várias práticas religiosas, as mulheres não serão desencaminhadas para o adultério. De acordo com Chanakya Pandita, as mulheres em geral não são muito inteligentes e, por isso, não confiáveis. Assim, as diferentes tradições familiares de atividades religiosas devem sempre ocupá-las. E assim, sua castidade e devoção darão nascimento a uma boa população, elegível para a participação no sistema Varnashrama. Por causa da falha de tal Varnashrama Dharma, naturalmente as mulheres se tornam livres para agir e se misturarem com os homens. E assim o adultério toma lugar, com o risco de população indesejada. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade. E dessa forma, crianças indesejadas inundam a raça humana, com o risco de guerra e pestilência. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 40, dada por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e gravada em 28 de julho de 1973 em Londres. Pradyumna Prabhu lê o verso e a tradução. Adharma bhivavat Krishna pradushyanti kulastriyaha trishu dushta suvarshneya jayate varna sankaraha. Quando a irreligião é proeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se tornam corruptas, e da degradação da classe feminina, ó descendente de Vrishni, surge a progenie indesejada. Srila Prabhupada inicia a explicação. Este é um ponto muito importante para a boa população. Sem uma boa população na sociedade, cavalheiros, cultos, educados, seguindo as regras e regulações dos princípios religiosos, como você pode esperar paz e prosperidade? Isto não é possível. Então, o propósito de todo o sistema védico era ter uma população muito boa. Não esse tipo de população que é viciada em matar e beber e tantas outras atividades pecaminosas. Não. Então você não pode parar. Se existe tal população, então tudo ficará poluído, especialmente hoje em dia, porque há ausência de boa população e eles vão para o governo. E como você pode esperar um bom governo, boa administração?
A população inteira está poluída. Por isso, mesmo um estado tão grandioso, USA, o presidente está sendo julgado e ele está sendo criticado. Então, deve haver boa população. Assim, para ter uma boa população, as mulheres devem ser muito castas. Este é o princípio básico da civilização védica. E para manter as mulheres castas, esta era a função do pai responsável, ou, na ausência do pai, o irmão mais velho. Então ele deve casar a mulher, a garota, isto é compulsório. Não era compulsório para o homem se casar, porque o homem pode permanecer brahmachari. Pelo treino, ele pode se abster do sexo. Mas se uma mulher não é protegida muito estreitamente, isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Nós estamos discutindo Shastra. Não pense de outra maneira. Chanakya Pandita diz, Vishwasan naiva kartavyam, strishu raja kuleshu cha. Vishwasan naiva kartavyam. Não confie em mulheres. Vishwasan naiva kartavyam, strishu. Strishu significa mulheres. Rajakula e políticos. Sim, Vishwasam naiva kartavyam, strishu raja kuleshu cha. Nunca confie no político e mulher. É claro, quando a mulher vem para a consciência de Krishna, aquela posição é diferente. Nós estamos falando de mulher comum. Porque Krishna diz em outro lugar, Striyo Vaishyas Tata Shudraha, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. Eles são considerados mulheres, Vaishya, a comunidade mercantil, e Shudra, a classe de trabalhadores. Eles são menos inteligentes, Papa Yoni. Quando a progenie é defeituosa, então eles se tornam menos inteligentes. Então Krishna diz, Manhiparta vyapasharitya yepisyu papayonayaha striyo vaishyas tata shudras tepiyanti parangatihi. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. Mesmo papayoni, nascimento degradado, mesmo mulheres, Shudra e Vaishya, eles também podem se tornar plenamente conscientes de Krishna pelo treinamento. E eles também podem voltar ao lar, de volta ao Supremo, sem nenhum impedimento. Assim, quando nós estudamos coisas do ponto de vista material, estas coisas devem ser levadas em consideração. Mas quando um homem ou mulher se tornam conscientes de Krishna, ele ou ela podem cuidar de si mesmos. Então, isto é falado. Arjuna está falando de uma mulher comum. Strishu dushtasu. Assim como Adharma Abhibhava. Adharma. Se uma mulher é treinada, uma garota é treinada desde o começo que você deve permanecer casta. Isto é Dharma. Isto é chamado Satita Dharma. Sati significa castidade. Existem muitas histórias de Sati, mulher casta. Nala Damayanti. Seu marido se tornou tão pobre. Ele era rei, porém mais tarde ele se tornou tão pobre que ele não tinha roupa suficiente. O marido e mulher foram colocados na mesma roupa, meio a meio. Ainda assim, não havia divórcio. Veja só. Ainda assim, a mulher não considerava. Ela também era filha de um rei. Porém, o marido tinha caído numa condição tão pobre. Assim, por que eu devo viver com ele? Existem alguns exemplos extremos de castidade. Não precisamos nem falar dos dias antigos. Eu vi em Bombaim, em 1935 ou 34, na beira da estrada, havia um mendigo. O mendigo, a face estava desfigurada. Deve ter ocorrido algum acidente. Seus olhos e tudo ficou desfigurado. Ele não podia ver. Tudo se tornou inútil. Assim, ele estava sentado na beira da estrada. E sua esposa também sentada. Mas eu vi que o mendigo estava limpo e arrumado. A esposa também, limpa e arrumada. O negócio da esposa era manter o marido sempre limpo e arrumado, e refrescado, e levá-lo até ali, e de novo levá-lo até em casa. Uma mulher jovem. Assim eu pude entender que a esposa era tão casta. Ela não tinha deixado o marido feio, porque sua face estava desfigurada, e o estava ajudando, porque eles precisavam de algum dinheiro. Então, nós vimos isto. Existem muitas histórias de mulheres castas, muitas histórias. Havia um discípulo de Ramanujacharya, um muito pobre. Então, Ramanujacharya veio até a casa daquele discípulo, e ele viu que não havia ninguém na casa. Então ele pensou, o que é isto? Esta é a casa de meu discípulo, ele é um homem de família, por que não há ninguém? Isto significa que ele pôde entender que a porta não estava trancada.
a porta estava apenas fechada. Então ele pôde entender que atrás da porta estava a esposa. Por isso ele bateu na porta. E também não havia resposta. Bateu, mas ela não podia sair. Isto significava que ela era tão pobre que ela não tinha roupas. Ela se mantinha dentro do quarto, nua. Então Ramanujacharya pôde entender que ali está sua esposa. Talvez ela não tenha roupas suficientes. Então, imediatamente, ele deu sua própria roupa a ela, dentro do quarto. E a mulher saiu, colocando aquilo. Então ofereceu reverências. Assim ele pôde entender a posição. Eles eram muito, muito pobres. Não havia sequer roupa. Então, depois de colocar a roupa, ela foi até a mercearia, porque Ramanujacharya estava ali. Ela devia recebê-lo. Mercearia. O comerciante sabia que aquela mulher era muito pobre. Assim, o negócio dele era seduzi-la. Mas ela nunca concordou, muito embora ela fosse jovem. Agora esta mulher foi até a mercearia e disse: "Você sabe que eu sou muito pobre. Eu preciso imediatamente de alguns grãos, ghee e outras coisas. Meu Guru Maharaja veio até minha casa. Eu devo recebê-lo. Então, esta noite eu concordarei com sua proposta. Por favor, me dê. Mesmo sacrificando minha castidade, eu quero isso." Então o comerciante ficou muito feliz. "Oh, esta mulher! Eu tenho galanteado ela. Eu tenho tentado seduzi-la. Ela nunca concordou. E agora ela está concordando. Então, tudo bem. Leve. O que quer que você queira, leve." Então foi dada a ela todos os tipos de grãos alimentícios, tanto quanto ela queria. E ela cozinhou e deu a comida ao mestre espiritual e seus associados, seus servos. Tudo estava muito bom. Enquanto isso, o marido veio, depois de trabalhar o dia inteiro. E ele viu que tudo estava feito belamente. Guru Maharaj está alimentado, e seus associados estão alimentados. Então ele perguntou à sua esposa: "Como você conseguiu todas essas coisas?" Então ela narrou a história inteira. O marido também disse: "Sim, você prometeu. Tudo bem, coma alguma praçada e vá até ele. Porque você prometeu encontrá-lo esta noite. Então vá." O comerciante ouviu a história toda e sua mente então mudou. "Oh, uma mulher tão casta, tão fiel. Você é minha mãe. Pegue mais ingredientes, grãos, tanto quanto você queira. Você deve." Então ainda existe. Isso não faz muito tempo. Então este era o treinamento. E a psicologia é que a mulher, o primeiro homem que ela encontra, e se ela é mantida cuidadosamente, ela se torna uma amante fiel. Esta é a psicologia. Existe uma boa psicologia para a manutenção da sociedade. Por isso as mulheres, especialmente na Índia, especialmente na Bengala, antes de atingirem a puberdade, ela era casada. Não encontrava o marido a menos que ela atingisse a puberdade, mas ela permanecia na casa do pai. Porém, ela sabia que eu estou casada, eu tenho marido, esta psicologia. Então ela se torna muito casta, porque ela pensa no marido, e ela se torna mais e mais devotada. Assim, este arranjo de que a mulher deve estar casada antes da puberdade, ou mesmo depois da puberdade, ela deve obter um marido. Então isto é Dharma, isto é chamado Kanyadaya. Kanyadaya. Kanyadaya significa que é muito obrigatório que o pai deve casar a filha. Isto é Dharma. Então, se este Dharma, ou este princípio religioso é violado, isto é, Arjuna está fazendo uma marcação aqui, a Dharma Abhi, Abhibhava, quando as pessoas se tornam negligentes nas tradições familiares e princípios religiosos. A Dharma Abhibhavat Krishna Pradushanti Kulastriyaha. Kulastriyaha. Kulastriyaha significa, Kula significa família, e Striyaha significa mulher. Assim a mulher deve pertencer a uma família respeitável. Por isso está dito, Kulastriyaha, não garotas da sociedade, Kulastriyaha, de família. Nós temos experiência em nossa escola, na época da faculdade. Eu estava sentado na casa de um amigo e uma mulher empregada, varrendo com uma vassoura e com, como está chamado, a cobertura. Um devoto então diz, Shali e Prabhupada. Ela estava lá parada, digamos, a mais ou menos 20 metros de distância de nosso lugar. E eu disse ao meu amigo que esta mulher varrendo, ela quer entrar. Ela está esperando porque nós estamos aqui sentados. Ela está com vergonha de vir. Então vamos para ali. Assim nós sentamos separadamente.
Isto significa que, muito embora ela fosse uma empregada, ainda assim nós tínhamos que honrá-la para ela entrar. Nós permanecemos separadamente. E ela estava sentindo que, como eu posso ir entre dois homens? Isso nós vimos em nossa... Isto é cultura védica. A mulher não deve ser permitido se misturar com homens. Isto não é permitido. No Japão também, o mesmo sistema. Antes do casamento, eles podem se misturar, mas depois do casamento, eles não podem se misturar. No Japão também eu vi, mas na Índia, ainda o sistema é este. A mulher sem marido não pode falar com qualquer homem. Isto também é psicológico. No Bhagavata está afirmado que o homem é como ghee, manteiga, e a mulher é como fogo. Por isso, assim eles, tão logo exista fogo e a manteiga vai derreter. Por isso, eles devem ser mantidos separadamente. E estas são afirmações. E o Shastra diz que, num local solitário, você não deve permanecer mesmo com sua filha, mesmo com sua irmã, mesmo com sua mãe. Matri swashraduhitravan na viviktaksaneva shet balavan indriyagramo vidwans api karshati. Seja sua mãe, ou irmã, ou filha. Não. Ninguém se torna luxurioso com a mãe, ou irmã, ou filha. Mas o Shastra diz, mesmo sua mãe, ou irmã, ou filha, você não deve viver num lugar solitário. Então, uma pergunta é, como isto é possível? Não. O Shastra diz, Balavan Indriyagramaha. Os sentidos são tão fortes que eles podem se tornar poluídos. Agora, isto pode ser, algum patife, tolo, pode ficar poluído desta maneira. Não. Shastra, Vidwans api karshati. Mesmo o mais erudito, ele pode se tornar poluído. Então, algumas vezes na Índia, eu sou criticado que eu mantenho mulheres e homens no mesmo templo. Na Índia isto não é permitido. Nenhuma mulher pode viver à noite. Elas podem vir e ir. Mas eu me defendo que este é o sistema do país. As mulheres e homens, eles se misturam. Como eu posso parar isso? Então as mulheres, eu não devo dar a elas qualquer chance para cantar Hare Krishna? Não, eu devo dar esta chance. Eu devo dar esta chance para as mulheres, mesmo que haja risco. Esta é a minha resposta. Por isso, castidade é uma coisa muito importante para produzir boa população. Uma boa população. Assim, a menos que a população seja boa, se a população se torna de hippies, então como pode haver qualquer paz e prosperidade? Por isso, para produzir crianças, existe o samskara. O primeiro samskara é Garbhadana Samskara. Isto é chamado Kula Dharma. Garbhadana Samskara significa quando, especialmente nas castas mais elevadas, Brahmana, Kshatriya especialmente, não Shudra. Shudra não tem samskara. Apenas as classes mais elevadas, Brahmana, Kshatriya e Vaishya. Vaishya também algumas vezes sem samskara, mas Brahmana, Kshatriya devem ter samskara. Dashavida samskaraha. 10 tipos de samskara. Um dos samskaras, samskara significa método purificatório. Um dos samskara é também o casamento. A pessoa deve se casar. Então, antes de dar a criança à luz, existe o samskara. Como é chamado? Garbhadana Samskara. Não é que marido e esposa se misturam sem qualquer restrição e têm vida sexual a qualquer hora, não. Vocês sabem, aquela mãe de Hiranyakashipu, Kashyapa Muni, eu penso que era o pai. Assim a mulher se tornou muito excitada sexualmente, e o marido respondeu, esta não é a hora. Esta é uma hora muito ruim, ao entardecer. Por que você está insistindo? Mas ela estava muito luxuriosa, e porque o marido era obrigado, Hiranyakashipu nasceu. Um demônio nasceu. Por isso existe Garbhadana Samskara, para encontrar quando o marido e esposa devem se misturar e dar à luz uma criança. Por isso no Bhagavad Gita vocês verão que vida sexual que está de acordo com o princípio das ideias religiosas, isto é, eu sou. Assim, a vida sexual não é ruim, contanto que ela seja executada de acordo com os princípios religiosos. Então, Garbhadana Samskara. Simplesmente, o que é a ideia? A ideia é que a criança nascida deve ser de primeira classe.
ele será capaz de se tornar consciente de Krishna. Ele será capaz de entender os Shastras, os Vedas. Ele deve ter um bom cérebro. Estas eram as ideias. Mas, se eles não são nascidos daquela maneira, como cães e gatos, isto é chamado Varana Sankara. Varana Sankara. Você não pode especificar se ele é um Brahmana, ou um Kshatriya, e Vaishya, e Shudra. Isto é chamado Varana Sankara. Assim, população Varana Sankara não é bom. Varana Sankara, sem casta, sem designação, sem definição a que classe este homem pertence. Assim, no momento presente, porque estes processos purificatórios não são aceitos, mesmo na Índia, aceitos, eles são incapazes. Tudo está de cabeça para baixo. Por isso, o Shastra diz que aceite todo mundo como Shudra. Kalou Shudra Sambhava. Não há mais Brahmana, Kshatriya ou Vaishya, todos Shudras. Nós temos que aceitar. Porque não há cultura védica, não há Garbhadana Samskara. Eles nascem como cães e gatos. Então, onde está a divisão? Não pode haver. Por isso, aceite-os como Shudras. Varana Sankara é menos que Shudra. Assim, pelo menos, eles devem ser Shudra. Assim, não há Vaidik Diksha. Para o Shudra, não há Diksha. Não há iniciação. Iniciação é para as pessoas que nascem nas famílias Brahmana, família Kshatriya ou família Vaishya. O Shudra não tem iniciação. Assim, na Índia, existem gurus profissionais. Eles iniciam Shudras, mas eles não comem a comida tocada pelo discípulo. Assim, existem tantas coisas. Se ele é iniciado, como ele pode permanecer Shudra? Mas eles os mantêm como Shudra. Ao mesmo tempo, eles se tornam gurus. Sanatana Goswami dá a diretiva no Hari Bhaktivilasa que Tata Diksha Vidhanena Dvijatan Jayate Nrinam. Se apropriadamente iniciado, ele se torna Brahmana imediatamente. Dvijatan. Dvija significa segundo nascimento. Yata Kanchanatan Yati Kansyarasa Vidhanataha. Existe um processo químico que Kamsya, metal de sino, ele pode ser tornado ouro se misturado proporcionalmente com mercúrio. Agora aqui é uma dica de química. Se alguém pode preparar ouro, mas é muito difícil misturar mercúrio, tão logo haja um pouco de calor, imediatamente o mercúrio está acabado. Assim existe um processo. Tudo tem um processo. Muitos yogis sabem como fazer ouro de cobre. Na verdade, quimicamente, cobre, estanho e mercúrio. Se você os mistura proporcionalmente, então haverá ouro. Assim, Sanatana Goswami dá este exemplo. Assim como cobre e estanho, esses dois metais, misturados com mercúrio, pode haver a produção de ouro, similarmente, pela iniciação apropriada, pelo mestre espiritual apropriado, um Shudra, muito embora ele seja um Shudra, menos que Shudra, Varana Sankara, ou Chandala, ele pode se tornar Dvija, Brahmana. Assim, nosso processo é fazer Dvija, Pancharatriki Vidi. Pancharatriki Vidi, isto é recomendado. Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhakti Upatayaiva Kalpate. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 101. Rupa Goswami dá esta diretiva de que a iniciação deve ser feita de acordo com Shruti, Smriti ou Pancharatriki Vidi. Isto é, Nyaya Prasthana, Shruti Prasthana e Smriti Prasthana. Para fazer progresso espiritual em 3 maneiras: pela filosofia Vedanta, ou caminhos védicos, ou de acordo com o Smriti. Smriti significa livros autorizados, escritos de acordo com o Shruti. Shruti Smriti, assim como o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita não é diretamente Vedas, mas todos os stanzas do Bhagavad Gita estão estritamente de acordo com Nyaya Prasthana e Shruti Prasthana. Assim, qualquer livro que é escrito estritamente de acordo com os Vedas e Vedantas, isto deve ser aceito como literatura védica. Assim, Pancharatriki Vidi significa que não importa se um homem é Shudra ou Chandala. Chandala significa menos que Shudra, Panchama, o 5º grau. Primeira classe, Brahmana,
segunda classe, Kshatriya, terceira classe, Vaishya, quarta classe, Shudra, e abaixo disto, quarta classe. Eles são todos Chandalas. Chandala significa Panchama, intocável. Eles são chamados intocáveis. Assim, mesmo os intocáveis. Porque Krishna disse, Manhi Parata Vyapashritya Yepisyu Papayonayaha, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. O Papayoni, Chandala, significa Papayoni, nascido numa família de grau baixo. O Bhagavata diz, Shukadeva Goswami diz que Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha Abira Shumba Yavana Kasadayaha. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, verso 18. Yavana, Mlecha Yavana. Eles são chamados, eles também são contados entre os Chandalas. Yenecha Papa, mesmo inferior àquilo. Yenecha Papa Shudyanti. Eles se tornam purificados. Como? Prabhavishnavi Namaha, quando eles são iniciados para se tornarem conscientes de Krishna. Assim, se alguém pode argumentar, como isto é possível tornar um Chandala um Vaishnava? Não, isto é possível. Prabhavishnave Namaha, Vishnu é tão poderoso, onipotente, ele pode fazer isto. Assim, apenas pelo mantra de Vishnu, por se tornar um Vaishnava, a pessoa pode transcender todas estas restrições. Sociologia. Eles podem ser, isto é confirmado por Krishna. Man vyabhicharini bhakti yogena yasyavate sagunam brahmati tyaitam brahmabhuyaya kalpate. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26. Imediatamente ele transcende. Ele está na plataforma Brahman. Alguém que aceitou muito seriamente este serviço devocional, ele não está mais nesta plataforma material. Tão logo nós estejamos na plataforma material, estas distinções, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Varanasankara, elas são consideradas. Mas quando alguém está situado transcendentalmente, simplesmente no puro, imaculado serviço ao Senhor, ele não está mais na plataforma material. Ele está na plataforma espiritual, Brahma Bhuyaya Kalpate. Ele já está na plataforma Brahman. Plataforma Brahman significa Sagunam Samatitya Itam. Esta plataforma material significa os três modos da natureza material, Satoguna, Rajoguna, Tamoguna. Aqui, mesmo que alguém seja um Brahmana, Satoguna significa qualificação brahmínica. Ele também está contaminado. Ele está condicionado pela natureza material. E o que falar do Shudra e Varanasankara? Todo mundo está condicionado pela natureza material. Daivihyesha Gunamai. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Brahmana significa estar situado como prisioneiro de primeira classe. Um prisioneiro de primeira classe também é prisioneiro. Você não pode dizer que ele está livre. Não. Liberdade é diferente de prisioneiro de primeira classe. Algumas vezes, algum cavaleiro respeitável, algum ofensor político, ele é colocado na prisão, assim como Gandhi também foi para a prisão, e muitos outros, mas a eles foi dado lugar, prisioneiro de primeira classe. Eles tinham servos, eles tinham um bangalô separado e livros, livraria, todas as facilidades, mas eles não podem sair da prisão. Eles são chamados prisioneiros de primeira classe. Assim, tornar-se um Brahmana significa tornar-se um prisioneiro de primeira classe. Isto é tudo. Assim, o nosso ponto de vista não é se tornar um prisioneiro de primeira classe. É sair da prisão. Esta é a visão Vaishnava. Vocês vão encontrar. Na noite passada, eu fiz o comentário de que Madhavendra Puri, ele estava realizando a cerimônia Anakuta e a instalação da deidade. Então, tudo estava sendo Brahmana, feito por um Brahmana qualificado. Mas Madhavendra Puri o iniciou de novo para se tornar um Vaishnava. Então, deu a ele o cargo da adoração à deidade. Assim, as funções Vaishnavas não podem ser feitas mesmo por um Brahmana. Mesmo que alguém seja um Brahmana qualificado, ele é desqualificado para propagar a filosofia Vaishnava. Isto é afirmado nos Shastras. Satkarma nipuno vipro mantra tantra visharadaha avaishnavo guru nasyad Vaishnava shwapacho guru. Shwapacho significa Chandala, alguém que está comendo cachorro.
Isto é considerado o mais baixo. Existem diferentes tipos de comedores de carne, mas na Índia, os comedores de carne de vaca não havia. Alguns deles estavam comendo porcos ou mesmo cães. Nenhum governo permitiria comer carne de vaca. Não, isto não é permitido. Se você quer comer carne, você pode comer porcos e cães, e outros, cabra também. Mas você não pode tocar a vaca. Esta é a restrição. Primeiro de tudo, eles não devem ser comedores de carne. Mas, se você é um comedor de carne ferrenho, então você não pode tocar a vaca. Você pode comer algum outro animal. Assim, swapachaha. Swapachaha significa os comedores de cães. Na Coreia, em algumas partes dali, eles comem cães. Eles vendem carne de cachorro publicamente. Assim, na Índia também existe uma classe. Na Assamsaye, eles comem cachorro também. Então, os comedores de cachorro, eles são considerados os mais baixos da humanidade. Shwapachaha. Shwa significa cão e pachaha significa aquele que cozinha. Shwapachaha significa Chandala. Se um homem de uma família Shwapachaha ou família Chandala, ele se torna um Vaishnava, estritamente de acordo com as ordens, então ele pode se tornar guru, mas não um Brahmana, se ele não é um Vaishnava. Esta é a restrição. Mesmo alguém nascido na família de um Brahmana, e ele não é apenas nascido, se ele é qualificado, Satkarma Nipuno. Nipuno significa qualificado. O Brahmana tem 6 tipos de ocupação. Ele deve ser ele mesmo erudito, ele deve ser capaz de ensinar aos outros as literaturas védicas, isto é chamado Patana Patana. Então, ele deve adorar. Adorar significa semideus, ou eles consideram que qualquer semideus ou deus o mesmo, alguns impersonalistas. Assim, Yajna e Yajna. Existem também outros, funções ritualísticas religiosas, eles realizam. Isto é chamado Yajna. Yajna Yajna. E Dana Pratigrina. Um Brahmana aceita contribuição. Um Brahmana nunca é ocupado em serviço como Shudra. Este é o negócio do Shudra. Então, esses são chamados dharmas. Existem muitos dharmas departamentais. Assim, Arjuna está se referindo a isto que, Adharma Abhibhavat Krishna. Quando estes princípios são sacrificados e há o despertar de Adharma, princípios irreligiosos, então o resultado será Adharma Abhibhavat Krishna Pradushyanti Kulastriyaha. Então as restrições serão retiradas e as mulheres de família, mulheres, elas serão poluídas. E tão logo as mulheres estejam poluídas, Strishu Dushtasu, as mulheres estejam poluídas, Varashneya. Meu querido Krishna, Jayate Varanasankara. Então a população será Varanasankara. E o próximo verso explicará como a população Varanasankara torna este mundo exatamente como um inferno. Isto está afirmado. Sankaro Narakayaiva Kulagnanam Kulasyacha Patanti Pitaro Hyesham Luptapinda Udaka Kriyaha. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 41. Isto será explicado em seguida. Assim, há 5.000 anos. Simplesmente tentem entender como a sociedade estava indo estritamente sob os princípios védicos. Assim, agora não há tal coisa. Ninguém está observando os princípios védicos. E porque os princípios védicos estavam sendo seguidos estritamente, o mundo inteiro estava unido, controlado por estes Pandavas. Mesmo o neto dos Pandavas, Maharaja Parikshit, isto é, no campo de batalha de Kurukshetra. Quando a batalha tinha terminado, o próximo rei era Maharaja Parikshit, o neto de Arjuna. Até aquela época, tudo estava em ordem, princípios védicos, por todo o mundo. Não havia questão de comer carne. Os mesmos princípios eram seguidos. Não comer carne, não sexo ilícito, não jogos de azar, não intoxicação. Porque o rei era muito forte. Maharaja Parikshit, ele viu um homem negro que estava indo matar uma vaca. Imediatamente ele puxou sua espada. Quem é você? Eu vou matar você imediatamente. Esta era a restrição do rei. Assim, Kali foi ordenado a sair de seu reino. Ele implorou por sua vida. Senhor, você vai me matar? Mas este é o meu tempo.
Eu vim agora, e este é o meu negócio, matar vacas. Então, o que eu posso fazer? Este é o meu negócio. Assim, Maharaja Pariksit entendeu que agora Kali Yuga está vindo. E então, este é o seu negócio. Assim, eu sou um rei. Como eu posso parar este negócio? Este é um outro problema. A pessoa deve ser ocupada. A pessoa deve ser ocupada em seu negócio. Por isso, ele pediu a ele para ir para aqueles lugares onde? No matadouro, no bordel para sexo ilícito, no matadouro e no covil de bêbados para intoxicação, e lugar de jogos. Assim, Kali estava com dificuldade de encontrar um lugar como este naquela época. Ele não podia encontrar. Por isso, houve conspiração para matar o rei, de forma que Kali pudesse entrar. Assim, estes são os princípios. Isto é chamado sociedade humana. Varnashrama Charavata Purushena Parapumam, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, verso 58. Na sociedade humana, Vishnur Aradyate, o Senhor é adorado, mas Netevidu Swartagatinhi Vishnu. No momento presente, estes patifes, eles não sabem. Anda Yatandair Upanyamanaha. E os assim chamados líderes, eles mesmos são cegos, e eles estão tentando liderar outro homem cego. Esta é a posição social. Por isso, não há mais esperança de reviver a cultura védica. Mas, pela graça de Chaitanya Mahaprabhu, Chetodarpanam Marajanam, a cultura védica significa limpar o coração e torná-lo perfeito. Brahma Bhutaha, perfeitamente espiritualizado. Esta é a cultura védica. Vedaischa Sarvairaham Eva Vedyaha, Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Conhecer o Senhor Supremo. Isto é cultura védica. Agora, tudo está de cabeça para baixo. Por isso, pela graça de Chaitanya Mahaprabhu, ele tem simplesmente recomendado Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 17, verso 21. Simplesmente cante. Então, o resultado será Chetodarpana Marajanam. O mesmo resultado como a cultura védica introduziu purificará o coração para entender a posição da pessoa. Por cantar o mantra Hare Krishna, a mesma posição virá. Isto é tão bom. Kirtanad Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet, Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 51. Por isso, não há questão de ficar deprimido que nós não pertencemos a isto, nós não pertencemos àquilo, não se importe. O que quer que seja, simplesmente cante e você se tornará purificado. Isto é um movimento para a consciência de Krishna. Muito obrigado. Fim.